Olá para os viajantes do tempo, para os que gostam de ouvir história, para os curiosos de quem foi e quem é. Seja muito bem-vindo. Através de narrativas, vamos conhecer pessoas de um passado bem antigo, de um passado recente e da atualidade. Pessoas que fizeram histórias e deixaram suas marcas para a evolução da humanidade. Entre lágrimas, lutas, sangue, suor, determinação e união, vamos conhecer a luta de um povo e, mais precisamente, de uma mulher que impulsionou e revolucionou a história desse povo. Rosa Parks. A lei de segregação racial nos Estados Unidos ocorreu entre o ano de 1877 e 1975. E entre os anos de 1939 e 1948, essa lei foi mais intensificada. Porém, em 1955, ocorreu um evento que mudou tudo isso. Uma mulher negra, 42 anos, costureira, cansada e com dores nos pés depois de um dia exaustivo de trabalho, causou uma revolução na segregação racial ao recusar-se a levantar para ceder o seu lugar a um homem branco. Era o dia 1º de dezembro de 1955. Ao cair da noite, Rosa Parks pegou um ônibus numa avenida no centro da cidade. Pagou a sua passagem, conduziu-se para a parte de trás e sentou na primeira fileira de bancos das 3 que eram reservadas aos negros. Quem foi Rosa? No dia 4 de fevereiro de 1913, numa pequena cidade do estado do Alabama, nasceu Rosa Loise Macaulay, filha de James e Leona Macaulay. Cresceu numa fazenda, interrompeu os estudos e começou a trabalhar como costureira e, com a separação de seus pais, mudou-se para a cidade de Montgomery, também no estado do Alabama. No Alabama e em alguns outros estados americanos do Sul, haviam várias restrições impostas aos negros, como a proibição ao voto, de não entrar em determinados lugares como clubes, lojas e igrejas, e no transporte público eram obrigados a cederem os seus lugares aos brancos. Desde os anos de 1900, nesta cidade, o transporte público vivia a segregação racial, que era um fato apoiado por lei. Isto quer dizer que nos ônibus do transporte público da cidade, os negros só poderiam sentar-se nos assentos no fundo dos veículos. Estes eram os assentos reservados a eles. Os negros pagavam a passagem na frente, mas precisavam subir e descer pela porta de trás. E os ônibus escolares eram de exclusividade de alunos brancos. No fatídico dia 1º de dezembro de 1955, quando, ao anoitecer, Rosa Parks pegou o ônibus na avenida no centro da cidade, a viagem seguiu normalmente, pela mesma rota, porém, conforme ia transcorrendo o percurso, o ônibus foi enchendo, até que, num determinado momento, o motorista percebeu que havia umas 2 ou 3 pessoas brancas em pé. O motorista então parou o ônibus, saiu do seu lugar e pegou a placa que separava os assentos e estava escrito Pessoa de Cor. Esta placa limitava as fileiras de bancos disponíveis para os negros, mas o motorista do ônibus moveu esta placa para a fileira de trás, onde Rosa Parks estava sentada. Ou seja, por isto, é como se a Rosa estivesse ocupando os assentos reservados aos brancos. O motorista mandou que os negros sentados naquela fileira levantassem para que os brancos sentassem. 3 negros que estavam sentados na mesma fileira, juntamente com Rosa, levantaram-se. Mas Rosa, coberta de razão, se recusou. Apenas se afastou para o lado da janela. O motorista indignado perguntou: "Por que você não levanta?" No que ela respondeu: "Eu não deveria ter que me levantar." Por este acontecimento, Rosa foi acusada de violar o capítulo 6, seção 11 da Lei de Segregação Racial do Código da Cidade de Montgomery. Bom, não encontrei nas pesquisas o que determinava exatamente este capítulo. O que, na ocasião, é como se ela tivesse infringido a lei,
Porém, ela apenas desobedeceu uma ordem do motorista, já que o banco que ela ocupava no ônibus era, de fato, reservado a ela. O motorista chamou a polícia e Rosa foi presa. No ato da prisão, ela ainda perguntou ao policial: "Por que vocês mexem com a gente assim?" No que o policial respondeu: "Eu não sei, mas a lei é lei e você está presa." Rosa Parks não cedeu lugar, não abaixou a cabeça, não obedeceu a um desmando e não relutou em ser presa. Edgar Nixon, que era o presidente da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, e um amigo, pagaram a fiança e Rosa, no dia seguinte, foi liberada. Esta associação tinha como objetivo acabar com a desigualdade, o racismo e promover mudanças. E nesta época, a Rosa Parks, juntamente com o seu marido Raymond Parks, já eram membros. Então, os ativistas que já faziam campanha dos direitos civis resolveram usar o caso de Rosa Parks para um apelo público e tentar encerrar a segregação racial nos Estados Unidos. No dia 4 de dezembro, foi organizado um boicote aos ônibus na cidade. Alguns líderes religiosos e ativistas dos direitos civis, como Martin Luther King Jr., se destacaram. Dentre os usuários do transporte público da cidade de Montgomery, 40 mil eram de pessoas negras. Esse boicote estendeu-se por 381 dias. Uma das exigências do boicote era determinar uma linha limítrofe entre as partes, significando que se a parte dos assentos reservados aos brancos fossem ocupadas, que os próximos passageiros brancos que entrassem ficassem em pé e que os negros não fossem obrigados a cederem seus assentos e que todos os passageiros, independentemente da cor, fossem tratados com a mesma cordialidade. O boicote teve aderência total da comunidade negra. Organizou-se a carona solidária, para que todos pudessem se locomover. E com a diminuição drástica de passageiros, rapidamente as finanças das empresas de transporte público ficaram seriamente comprometidas. Não só das caronas solidárias se serviram os negros no período do boicote. Para chegarem aos seus destinos, muitos se utilizaram de bicicletas, mulas, carroças e até mesmo a pé. As empresas de seguros foram pressionadas para não fornecerem apólices para os carros que aderiram ao boicote. Os taxistas reduziram as suas tarifas para o mesmo valor das tarifas dos ônibus e foram ameaçados com multas. As igrejas dos negros se organizaram para levantar dinheiro e apoiar o boicote, bem como enviar calçados para os cidadãos negros da cidade de Montgomery, pois eles preferiam andar até gastar os sapatos do que se submeterem às leis da segregação. Igrejas e residências de líderes apoiadores foram vandalizadas e queimadas. Assim como vários civis sofreram violências frequentes, pessoas foram mortas e presas, inclusive Martin Luther King, que disse sobre a sua prisão: "Estou orgulhoso do meu crime, o crime de juntar meu povo em um protesto não violento contra a injustiça." Com a pressão em todo o país, no dia 4 de junho de 1956, através da Vara Federal Local, decidiu serem inconstitucionais as leis de segregação racial do estado do Alabama. A apelação foi feita contra esta decisão e foram mantidas as leis. O boicote continuou e, finalmente, no dia 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte decidiu por manter a decisão tomada pela corte local. E na nova legislação, estabeleceu-se que os passageiros negros sentassem onde quisessem. Esse boicote foi muito além da segregação racial nos ônibus públicos. Estendeu-se por todos os Estados Unidos, como encorajamento para uma luta pela liberdade e justiça dos movimentos civis das pessoas negras. Rosa Parks
símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Era costureira, casada com Raymond Parks, que também era membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Foi um ícone do movimento, mas a sua vida não tornou-se fácil depois disso. Sofreu sanções, teve dificuldade de conseguir emprego, enfrentou um certo desprezo da cidade, sofreu ameaças de morte por parte dos grupos de supremacia branca. Teve que mudar-se de cidade várias vezes e, mesmo em outras cidades, teve que enfrentar novamente o racismo e a segregação. Obteve apoio de alguns ativistas importantes. Nos anos 60, ainda como ativista, continuou participando de iniciativas e marchas pela igualdade. Em 1999, Rosa Parks recebeu das mãos do ex-presidente Bill Clinton a Medalha de Ouro do Congresso, considerada a mais alta honraria que um cidadão dos Estados Unidos pode receber. A viúva enfrentou sérias dificuldades financeiras. Em 1992, publicou sua autobiografia. Em 2002, foi despejada do seu prédio. Sua dívida foi perdoada pelo banco devido ao forte apelo e comoção nacional devido à sua situação. Sendo assim, ela viveria de graça no seu prédio até o fim da sua vida. Enfrentando problemas de saúde mental e já debilitada, Rosa Parks faleceu no dia 24 de outubro de 2005 em Detroit. Seus últimos dias foram sofridos, mas ela se lembrava com alegria dos feitos de sua vida. Rosa Parks disse: "Minha esperança, minha oração e todos os meus desejos são que um dia tenhamos paz, prosperidade, justiça e liberdade no mundo." E se você ficou até aqui, o meu muito obrigada. Gostaria muito de contar com a sua colaboração para o crescimento do canal. Se puder me apoiar com a sua inscrição, like, comentário e compartilhamento, agradeço imensamente. Até o próximo vídeo.